Olá, eu sou Luís Pardal do Síndicos Planning e hoje estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast falando novamente sobre o condomínio verde do núcleo condominial da AMP Blumenau. E nessa roda de conversa convidamos 3 integrantes do núcleo para estarem conosco. Quero também comentar que eu sou o atual coordenador do núcleo. O núcleo condominial da AMP já existe há 2 anos e estamos agora numa fase de transição a partir do próximo ano com o novo coordenador, o Nilson Vaz, e temos também um projeto novo que dará continuidade ao longo de 2026. Conosco, então, temos o Christian. Te apresenta, Christian, fala um pouquinho de ti, do teu trabalho. Boa a todos, né? Hoje faço parte da coordenação de núcleo condominial da AMP Blumenau. Esse núcleo de prevenção, né, e segurança, o qual trazemos e abordamos assuntos relacionados do dia a dia do condomínio. Sou também administrador da empresa Metrópole Ideal, administrador de condomínios Blumenau, com mais de 25 anos já no mercado, e desenvolvendo então um trabalho voltado aos síndicos, administradoras, condomínios mistos e assuntos do dia a dia. Temos a Márcia conosco também. A Márcia é nossa coordenadora do grupo de trabalho de secretariado, nos auxiliando nessa parte de organização interna dos assuntos do núcleo. Márcia, tu que também és síndica profissional, nos fala da tua trajetória e da tua experiência enquanto nucleada. Bom dia a todos. Sou coordenadora de carteira também, faço parte do núcleo condominial da carteira de secretário. Sou síndica profissional, atuante, e hoje a gente veio aqui para falar um pouco sobre o aspecto do síndico nesse projeto. Doutor Bruno, o senhor que é um dos redatores do nosso regulamento, Exatamente. Junto com a doutora Andreia, quero expressar um agradecimento muito especial. Foi motivo de elogios do presidente e de outros integrantes do núcleo a forma como vocês ajudaram o Maurício nessa costura de um regulamento. Senhor presidente, nos fale um pouco também. O senhor é um dos que participa do núcleo desde o início da fundação, Desde o início, já são mais de 2 anos. Na verdade, foi um prazer, foi uma honra receber, né, esse convite. Nós que já estamos há 2 anos no núcleo, né, performando cada vez melhor, o núcleo está cada vez mais abrangente, tanto na questão dos participantes, dos membros, quanto também das boas práticas que nós percebemos que já são enraizadas, já estamos conseguindo enraizar nos condomínios e nas pessoas envolvidas com o condomínio em geral aqui na nossa região de Blumenau. E, de fato, eu trabalho já há 10 anos com direito condominial, são 10 anos aí que de muita luta, né, de muitas mudanças, uma área que tem crescido a cada dia, a cada ano. Nós vemos o quão importante é justamente por conta dessa tendência, né, da população. Hoje, aproximadamente 1/3 da população do Brasil hoje vive em condomínios, na nossa região principalmente. A gente vê no nosso litoral catarinense, né, o boom imobiliário trouxe essa questão dos condomínios, né, principalmente os verticais, né, estamos verticalizando tudo. Então, assim, a necessidade de um advogado que tenha essa especialização, esse conhecimento, esse know-how há mais de uma década é extremamente importante. E, mais uma vez, lisonjeado de ter participado não só desse projeto, mas também com o regulamento em si. Foi bastante bacana, foi bastante importante participar desse momento. Aos que estão assistindo, acho que é importante também, estou coordenador até ao final do ano, passando o bastão ao Nilson, e a gente fez uma preparação também dessa continuidade da gestão à frente do núcleo, mas queria compartilhar um pouco. Quando nós iniciamos o núcleo, há mais de 2 anos, a gente pensou no núcleo plural, que agregasse síndicos, administradoras, condôminos, prestadores de serviços e fornecedores. Isso é super importante, porque a vida em condomínio, ela não é só do síndico, ela não é só da administradora, do condômino, do prestador de serviços, mas esse ecossistema, ele precisa estar integrado e participando. E o núcleo foi muito feliz nessa escolha. Então, juntamos um grupo de participantes, dividimos esse grupo em grupos de trabalho, cada grupo de trabalho olhando uma área respectiva,
mas isso nos proporcionou uma troca muito rica e ao longo de 2 anos evoluímos de uma maneira fantástica, como o Dr. Bruno falou. Mas não queria dar muita formalidade a essa nossa conversa. Queria que fosse realmente uma roda de conversa. E, curiosamente, assim, juntamos 4 partes aqui, e eu vou me colocar no papel de síndicos planning, não mais como coordenador de núcleo, para também palpitar e participar dessa nossa conversa. Porque a gente vê que a gestão condominial, ela evolui ao longo do tempo. A formação do síndico, do condômino, ela também precisa de uma evolução. O Condomínio Verde, que nós estamos falando, esse projeto fantástico que o Núcleo Condominial da AMP Blumenau está lançando, traz uma pegada diferente, algo didático. O condomínio compete entre si, ele não está competindo com outro condomínio. Exatamente. Ou seja, ele ajuda quem vive no condomínio a ter um incentivo, uma linha, um norteador para que se faça realmente a evolução dentro do condomínio. Dr. Bruno, o senhor que redigiu assim, compartilha um pouco de como foi essa visão da didática, do que realmente o projeto traz de inovador e de participativo. Claro, claro. Na verdade, sim, a nossa maior intenção, como pensamos, vamos fazer o regulamento, certo? Tem que ser algo objetivo, tem que ser algo que realmente concatene todas as ideias que de fato, o projeto tem em mente. E não pode ser muito burocrático. A ideia é tirar essa parte da burocracia justamente para ser viável. Ninguém quer entrar num projeto que tenha uma burocracia tão grande, tão demasiada, que chega ao ponto da pessoa desistir. Então não faz sentido. A ideia era realmente trazer algo mais simplificado possível. Então, assim, desde da inscrição até a solenidade final, que irá acontecer em novembro do ano que vem, isso tem que ser leve, tem que ser tranquilo, tem que ser acessível, não pode ser uma coisa custosa. E eu não estou falando em dinheiro necessariamente nesse caso, estou falando de dia a dia. Nós sabemos o quão difícil, né? Podemos facilmente falar, né, Márcia, sobre a questão da dificuldade que já o dia a dia do síndico. O Christian também, como administrador, sabe como sabe muito bem como né, o dia do síndico. Então, trazer isso de forma complexa para o síndico não ia dar certo. Então, a gente já ciente dessa situação, dessa circunstância, concatenamos da forma mais tranquila possível, mais objetiva possível. Temos um anexo nesse regulamento que dá todas as diretrizes da parte de critério, de avaliação, parte técnica, que facilita muito para o síndico que já tem a sua vida bastante corrida, né? Entender como funciona, fazer sua inscrição e participar do projeto. Dr. Bruno, algo que me chamou a atenção, e eu já estou gravando a segunda parte da fala do núcleo, sim. E falávamos muito na primeira parte da questão da mudança de cultura. E o Christian nos trouxe aqui a vivência dele de mais de 25 anos à frente de uma grande administradora, 2, na verdade, que se juntaram e estão aqui na nossa região como... Foram precursores, estão há muito tempo atuando e tens uma vivência muito grande, assim. Então, de que maneira, Christian, tu vês que a gente vai impactar com esse projeto? Na realidade, o projeto Condomínio Verde, ele acabou vindo numa época, vamos dizer assim, né? Ou está dentro de uma sequência que os próprios empreendimentos já estão vindo com essa pegada, né, de condomínio verde, de sustentabilidade, né? Então, o mundo todo, na realidade, a gente está tendo essa evolução. Com isso, a gente vê que os condomínios também têm que evoluir. E daí, temos que começar onde? Começar na cultura dos moradores, né? A questão dos próprios espaços de convivência, né? A gente lembra lá atrás, há uns 20 anos atrás, né? Então, era lâmpada incandescente, com mercúrio e tal. Hoje é lâmpada de LED, até outras tecnologias. Exatamente. Então, esse projeto, acho que ele vem numa das áreas, ele acaba facilitando. Como comentaram, né? O projeto, então, ele vai ser o condomínio que vai melhorar a sua dinâmica internamente. Ele não vai disputar com outro condomínio A, B ou C. Vai ser diretamente no próprio condomínio. Então, um condomínio que hoje ainda tem minuteiras ainda, né? Vai substituir por LED, a LED ou
por sensores de presença, vai dar uma redução de economia de energia, a reeducação do próprio condômino na questão de separação de lixo, que hoje ainda nos condomínios ainda é uma briga constante de Exato, separação, né? Então essa evolução é constante de cada condomínio daí. E acho que a Márcia pode nos falar dessa vivência dela primeiro como condômina, mas também como síndica. E de que maneira, o que é o desafio do síndico, Márcia, para fazer o engajamento das pessoas, mudança de cultura, regimento interno, convenção? Como é que funciona toda essa situação? Então, eu acho que o desafio maior realmente esse, é mudar a cultura. Porque cada condomínio tem um perfil, né? Tem um perfil de moradores e tem um perfil de cultura. É ótimo esse projeto. E o síndico, eu acho que cabe ao síndico tentar e conseguir mudar essa cultura. Porque os moradores, por mais que tenham já muitos prédios, muitos edifícios que já vêm mantendo essa qualidade, esse começo de mudança de comunicação, de sustentabilidade, mas muitos moradores não têm essa cultura. E é justamente uma mudança de cultura. É poder comunicar de forma clara para os moradores e engajar eles nessa nova cultura. Sabes, Márcia, me ocorre aqui uma fala, e acho importante. A gente faz o Prêmio Síndicos Pleni há 4 ou 5 anos. E uma das categorias que a gente colocou ali, são 4, né? A sustentabilidade. E nesse percurso, o prêmio foi lançado em 2021, a gente tem visto uma evolução, mas a gente tem visto assim que já é uma mentalidade antiga dos síndicos de criar composteiras, de reciclar, e a gente foi brindado com cases fantásticos de síndicos que trouxeram e partilharam no prêmio essas iniciativas, mas a gente pode observar também o quanto isso já é uma realidade dentro do condomínio. Mas como a Márcia falou, é uma cultura. E uma cultura de pessoas vivas que estão ali, que convivem, que têm filhos, que têm hábitos e que muitas vezes não veem nessa questão da reciclagem, da sustentabilidade, dos cuidados, algo que pode ser implementado dentro do próprio condomínio. De fato, na realidade, inclusive o projeto ele tem esse viés, porque quando a gente fala em sustentabilidade é muito bonito no papel, mas a gente tem que conseguir trazer isso para a prática. Então, pode parecer bobo o que eu vou falar, mas a sustentabilidade tem que ser sustentável. E quando eu digo sustentável, eu vou no sentido de ser viável, inclusive economicamente, inclusive financeiramente. Então, a nossa ideia, e o que a gente já está botando em prática com o projeto do Condomínio Verde, é que realmente essas melhorias, essas boas práticas se transformem em economia ao condomínio. Ou seja, não é uma coisa que vem, poxa, eu vou ter que fazer a troca de algum tipo de sistema. Não, peraí, o exemplo que o Christian deu da questão da minuteira. Poxa, vou ter que trocar a minuteira e botar sensor. Parece um custo no primeiro momento, de fato é. No entanto, a médio e longo prazo, isso é sustentável. Ele é economicamente sustentável, porque vai vir uma retorno, conta menor, né? Sim, E isso, obviamente, traz um retorno para o condomínio. Então, isso, para dar um exemplo, tem centenas de exemplos, principalmente em condomínios grandes, né? Hoje em dia temos mini cidades, né, dentro de condomínios. Então, assim, isso no final do mês, para o consumidor final, que nesse caso seria o condômino, o morador, isso faz diferença. Né? Faz diferença. Então, tu preparar o teu condomínio para, além de estar preparado para o futuro, para ser sustentável no sentido mais amplo da palavra, no sentido, digamos assim, ambiental, também ele tem que ter o arcabouço de uma questão financeira e econômica, porque senão fica realmente difícil de mudar a mente, mudar esse pensamento que já está enraizado. O senhor falou, Dr. Bruno, numa parte muito sensível, assim, que é o bolso do condomínio. Exato. E ao mesmo tempo eu vejo também a valorização do próprio imóvel. Quem não gosta de ter um imóvel que, em vez de desvalorizar com o tempo, está valorizando? O condomínio é referência, é um condomínio que as pessoas gostam de morar, veem que tem toda uma questão de sustentabilidade, de boas práticas, de cuidados com o reuso de água, da energia, de tudo mais. Então, isso também agrega valor. E como o Christian falou, assim, talvez, e o Dr. Bruno, seja uma despesa num primeiro momento, mas se torna uma economia e
e uma valorização ao longo do tempo. Muitos condomínios precisam inicialmente fazer um apanhado, um planejamento. Porque às vezes, realmente, esse custo que imaginam que seja, muitas vezes não é. Mas você vai fazendo gradativamente. Mas muitos condomínios querem fazer imediato. Então, esse imediato fica caro. Mas se fizer um planejamento, né? E daí você coloca um cronograma daí. Aí sim. E daí o que vamos começar? Vamos tirar, por exemplo, consumo de água. Exatamente. Né? Consumo de água. Hoje as administradoras possuem, né, todo planilhas, né, que consigam mensurar esses consumos. Então, já começa a partir dali. Então, vamos ver onde eu consigo. Tem condomínios hoje com hidra, né? Sim. Caixas acopladas, mas hoje nós temos redutores de pressão que pode ser colocado para poder diminuir o consumo. Muitos condomínios têm aquecedores a gás, só que você tem que fazer as manutenções para diminuir o consumo de água também, diminuir o consumo de gás. Então essas questões são sustentáveis. A própria administradora hoje, a gente também começa internamente na administradora diminuir a questão de papel, né? Nós temos sistemas, sim. Alguns condomínios ainda emitido ainda boletos bancários, né? A pressão de contas, mesmo na era digital, mas ainda tem condomínios ainda que preferem. Quer receber o livro no final do mês. Mas olha, Cristian, acho que nos trouxeste uma dica boa de criar o selo administradora verde, síndico verde, enfim. Exatamente. Tirando a brincadeira, exatamente. Mas é isso aí mesmo. Na realidade, muitos ainda condomínios não, eu quero apalpar. Né? Tudo bem que nós temos ainda muito o que avançar, né? Mas isso também, a própria administradora também hoje já tem essa parte técnica, né, para dar o suporte aos síndicos. Né? Doutor Bruno, perdão, Márcia, só queria aproveitar esse gancho do Christian, porque no regulamento e na própria observação da linha do tempo do projeto, ele começa com marco zero. Quando o condomínio se inscreve, é feita uma aferição, dizendo em que posição ele se encontra, diante de todos os quesitos. O regulamento, por sua vez, mostra um norteador, mas não desclassifica ou classifica. Ele apenas diz, olha, você está aqui nessa posição, atingiu esses números, e está aqui. Ao longo do ano, e um ano é muito tempo, ele pode ir fazendo uma evolução. E esse é o bacana do projeto, que ele é vivo. O condomínio que esse ano está numa categoria bronze, ano que vem ou no final do ano pode chegar a prata, pode chegar a ouro, pode chegar a diamante. Justamente, na verdade, a vantagem desse tipo de projeto é que ele não é uma competição entre outros condôminos ou outros condomínios ou algum tipo de rivalidade. Não, justamente o contrário. Efetivamente, o condomínio tentando ser melhor do que ele já era. Tira uma fotografia daquele exato momento que ele estava quando começou e quando se inscreveu e veremos daqui a um ano como é que vai ser essa evolução. Se for pegar todos os quesitos, a maioria deles são simples, são apenas boas práticas, apenas uma visão diferente, fazer práticas diferentes que são feitas hoje, que às vezes nem custo a mais para o condomínio tem. Claro, algumas outras coisas têm uma adequação econômica, que a gente já falou que realmente isso se vale, né, se compensa num médio e longo prazo. Mas, via de regra, como eu posso explicar, nós conseguimos situar nesse período de um ano e perceber evolução com pequenas ações, pequenas boas práticas. É o que eu sempre falo. Na realidade é um desafio, mas é um desafio muito gostoso para o síndico, porque vai caber o síndico de toda essa adequação desse projeto dar certo com falas claras, comunicação clara, a conscientização de cada perfil que o síndico administra. Porque o que eu vejo sustentabilidade é uma rotina diária que cada condomínio, o síndico vai mostrar para os moradores a conscientização e vai se criar uma rotina de sustentabilidade. Exatamente. E não uma ação pontual, porque é a médio e a longo prazo que, sim, o condomínio vai ter que investir, mas ele vai ter o retorno. Ele vai ter muita economia, ele vai ter um condomínio com maior valorização, ele vai ter um condomínio sustentável, ele vai ter ambientes
melhores, mais adequados e mais aconchegantes para os seus moradores. Ao mesmo tempo, o síndico conta com os condôminos como apoiadores e, na verdade, como os principais vetores de transformação. Porque ele pode dar ideias, ele pode trazer iniciativas, querer implementar o condomínio verde, o projeto dentro do seu condomínio, mas os moradores e toda a comunidade do entorno, prestadores de serviços, etc., tem que estar somando com esse esforço. Todos têm que fazer parte, de mãos né? dadas. Inclusive, eu vejo quase inviável se não tiver essa sinergia entre todas as partes. É síndico, é conselho, se tiver conselho fiscal, tem que estar todo mundo junto, administradora, pessoal da administradora, porque senão não funciona. Tem que não funciona. Os moradores, partes, né? A gente até conversou, estava conversando com o pessoal da SAMAI. O pessoal da SAMAI, eles fazem as palestras educacionais. E é ali que eles veem o resultado. É na base, é nas crianças. Elas absorvem, são esponjas. Ali que realmente eu acredito que a geração futura vem melhor do que a anterior e assim sucessivamente. Ali eles aprendem, eles vão em loco, entendem como funciona, como se reaproveita a água, questão de esgoto. Então, assim, é baseado numa sistemática assim. Também o Condomínio Verde, o nosso selo, vem mais ou menos nesse sentido de pegar o pessoal ali na base, né? Não só o síndico, o síndico óbvio, ele é o representante do condomínio, ele que vai viabilizar isso, mas pegar a base, pegar crianças, moradores, pessoas jovens, principalmente, né? Para poder fomentar isso e enraizar de vez, né? Acho que foi oportuno, Dr. Bruno, comentar que a SAMAI está conosco desde o começo do projeto. Exatamente. Nas primeiras palestras que fizemos de participação, de apresentação, das reuniões que levamos a SAMAI apresentando o projeto desde o primeiro momento, o presidente Alexandre veio uma gerente também que esteve conosco em palestra e nos trouxeram esse aporte de conhecimento, de ferramental e de práticas que eles já fazem na formação e na propagação de boas práticas e de uma cultura disruptiva, de mudar, como o senhor falou, nessa geração jovem, e quem tem filho sabe o quanto realmente é impactante para que isso aconteça. Então, olhando nessa linha do tempo, nós estamos começando no dia 10 de novembro a abertura das inscrições. A gente espera ter um grupo bacana de síndicos e condomínios participando. Até o final de novembro nós teremos esse período de inscrições até o dia 10 de dezembro, as inscrições, Por favor, eu tenho aqui a minha colinha, né? Porque decorado todas as datas, são muitas datas, mas no dia 10 do 10 começa a abertura das inscrições, vai até dia 10 do 11, ou seja, um mês, que é um tempo bastante plausível, né? O período de entrega da documentação, que é ato contínuo a essa inscrição, vai se iniciar no dia 11 do 11 e termina no dia 12 do 12 de 2025. E essa inscrição será feita pelo site da AMP e pelo site do Síndicos Pleno. Na verdade, nos dois sites estará publicado o projeto, esse nosso material, mas direcionando para a AMP toda a questão do formulário, da inscrição. Tem a inscrição, que são coletados os dados do condomínio, tem um formulário no qual vai ser preenchido até para a gente ter esse antes e o depois, né? Ter essa parte documentada do antes, né, do condomínio. Tem a parte documental, que depois é enviada após a inscrição, e também para formalizar a inscrição tem um aporte, um valor de R$100, que é um valor módico, é um valor simbólico, até porque as benesses de se participar de um projeto como esse é muito maior do que R$100, né? Obviamente é um valor apenas para mais, digamos assim, para fazer as correntes, né? Deixa o ditado, o que não tem valor, o que não tem preço não tem valor. O que não tem preço então, não tem valor, exato. Mas não é realmente um valor assim, né? É só realmente para formalizar essa situação, da mesma forma que tem um regulamento. Então, assim, a ideia é não que o projeto, se não tivesse regulamento, não teria seriedade, é lógico, mas o regulamento chancela a seriedade, a legitimidade, tudo dentro da legislação. Então, assim, uma coisa realmente muito séria, um trabalho que já são alguns meses que nós estamos trabalhando, que realmente chegamos agora ao ponto da abertura das inscrições, com ele redondo. Claro que nos anos posteriores, óbvio que será tudo
sempre a gente consegue melhorar, tudo a gente consegue melhorar e atualizar, certo? Mas... Doutor Bruno, eu queria aproveitar assim para também qualificar essa participação, porque como o senhor falou, o núcleo condominial lançou essa bandeira junto com os síndicos planning, junto com a empresa MGV Laudos e Perícias do Maurício, do engenheiro Maurício, que foi o grande fundamentador, que nos trouxe a expertise e o conhecimento dele. E a AMP Blumenau, que já acolhe o núcleo e também está nos dando todo o apoio. No outro módulo que fizemos dessa parte de apresentação, o presidente democrata esteve conosco e um entusiasta de toda essa movimentação, e ele voltou recente da Alemanha, onde participou e viu, na prática, municípios fazendo de resíduos, etc., um insumo de transformação. E isso é mais um exemplo que o núcleo e a própria AMP estão sendo pioneiros e levantando uma bandeira, estendo uma bandeira que vai ser para o futuro. E chegando já quase ao final do nosso tempo, queria passar uma roda de palavras para cada um. Christian, da tua parte, assim, como proprietário de uma administradora, como participante do núcleo, o que tu deixarias de conversa e de reforço para que outras administradoras se unam e convençam os seus condôminos e síndicos a também se inscrever? Sim. Um projeto super sustentável, né? E simples. O condomínio que deixou ou que está querendo deixar o papel ou está engavetado esse projeto, traga agora. É verdade. Né? É verdade. Apresente agora, o momento é agora. Né? Então, acho que e fazer com que ele seja engajado juntamente com a administradora. O núcleo condominial da AMP está à disposição, né, para poder, juntamente com as demais administradoras participantes do núcleo condominial, para poder fazer esse engajamento e esse contínuo agregado de valores e soma de esforços. Exatamente, bacana. Isso aí. E o convite também, não é, Christian? Para que todos participem. O núcleo se tornou plural, não é de um ou de outro, é de todos nós. Isso, Doutor Bruno, da sua parte jurídica, da parte de um consultor que assessora síndicos, administradoras, uma mensagem também. Na verdade, assim, são duas situações, até eu queria deixar duas mensagens. A primeira é que, de fato, o projeto veio para ficar, né? Eu acredito que vai ser bastante duradouro, né? Vai ter bastante sucesso. Vai mudar todo um ecossistema, exatamente, né? Só quem tem a ganhar é a população, principalmente, obviamente, quem mora em condomínio. É todo mundo, não é só o síndico, não é só os moradores, prestadores, todo mundo. Assim, eu entendo muitas vezes... Né, como a gente estava falando da parte econômica, financeira. Mas para ser sustentável custa caro. É mentira, não é verdade. Não é bem assim, longe de ser. E eu penso por outro lado, principalmente na parte, quando a gente está falando de economia financeira, hoje um prédio sustentável, ele tem valor de mercado maior do que um prédio antiquado, um prédio que não está se atualizando. Esse prédio que está defasado, a tendência é ele piorar, o valor de mercado diminuir e o investimento do comprador fica para trás. Agora, se tu já adquire um prédio, um apartamento num prédio, num condomínio, que de fato ele está pensando no futuro, ele está se atualizando, ele está cada vez mais econômico e, por conta disso, sustentável, a tendência é esse seu patrimônio valorizar e obviamente, né, essa conta no final é muito mais feliz para a pessoa que adquire um imóvel sustentável do que alguém que compra um imóvel defasado. Então, assim, fica essa percepção. Se às vezes a pessoa não é, não sou tanto sustentável pela questão ambiental, mas que seja pelo menos pela questão financeira, que essa conta no final ela vai bater. É muito mais vantajoso para investidores, por exemplo, adquirir um imóvel sustentável do que um imóvel que é antiquado. Isso é uma certeza. Márcia, e a tua vivência de síndica? Uma mensagem para outros síndicos, para condôminos que vão nos ouvir, vão assistir e se perguntar, e eu posso levar o meu condomínio? Então, a minha visão desse projeto é muito amplo. Eu acho que vai mudar todo um ecossistema. E a minha visão para os síndicos, eu acho que os síndicos têm que pensar que isso vai agregar muito, porque a gente está mudando todo um ecossistema e está melhorando toda a vida de muitos moradores, porque melhora a qualidade de vida, melhora a convivência e melhora os custos. E o que eu gostaria de deixar para todos os síndicos,
olha o quanto você, estando empenhado e se escrever o seu condomínio, além de você estar mudando a vida de milhares de pessoas, isso também mostra que a sua gestão é uma gestão de qualidade. Você está pensando no futuro, você está pensando em todo um ecossistema, você não está mudando só a sua vida. Você está mostrando para os moradores que você também se importa com a vida deles. E o bom exemplo começa dentro de casa. O Dr. Bruno, que é advogado e consultor, está aqui como síndico. Eu também sou síndico. Exatamente. Também sou síndico, não profissional, sou síndico com morador. obra no condomínio, passando por toda uma transformação. Que não é fácil, mas é necessário, né? Para se fazer o bolo, é necessário quebrar os ovos, né? Tem essa parte que é complicada, que realmente vai ter que passar, mas toda obra é assim. Não é mesmo? Exato. E toda mudança é assim. E o que estamos propondo com o selo Condomínio Verde é uma mudança. Mas uma mudança de paradigma mesmo, completa, para realmente avançarmos e enraizarmos esse pensamento sustentável para o futuro. Nós estávamos conversando aqui antes porque são todos síndicos, né? Exato. Cada um tem a sua profissão, mas o Christian também é síndico. O doutor também é síndico, eu também sou síndica profissional. Eu participo da formação de síndicos com a academia, com o curso de síndico. Luiz, então, exatamente. A gente está sempre o Luiz está sempre nos orientando. E o que eu deixo para a comunidade e para os síndicos? Esse projeto Condomínio Verde, sustentabilidade é uma rotina diária. Não é uma ação pontual. Exato. Isso muda vidas, vai mudar o nosso futuro. Vai mudar o futuro das gerações que estão vindo, como o doutor falou. E a própria administradora tá auxiliando o síndico na parte técnica, na parte de fazer os comunicados, né? Dar o suporte técnico, né? Mensurar essas medições também com os condomínios. Alivia o síndico. Acho muito importante assim o que tu falaste, porque vocês não atendem um condomínio, atendem um viveiro de condomínios. Então, a propagação dessa boa prática, levar para os condôminos, levar para os síndicos, que é bacana se engajar e participar, isso é fantástico. Até porque, na realidade, como a gente tem uma base de condomínios, cada condomínio tem suas particularidades. Exato, né? exato, então, um funciona de uma forma, outro funciona de outra, então você consegue mensurar isso. Para esse condomínio pode ser desta forma, esse aqui. Então, e outros, selecionar também, como nós temos, né, o núcleo, ele é plural, e dentro do condomínio também você tem várias áreas, de vários condôminos tem de várias áreas. Então, engajar mesmo esses condôminos, né, para poder começar a fazer esse projeto sair do papel e ir para a prática daí, né? E as administradoras estão junto, né? As administradoras que já participam já do núcleo, elas automaticamente já estão engajadas para poder fazer com que o projeto vá à frente daí, né? O nosso tempo já está alongado, a conversa flui. Já é o segundo bloco que gravamos sobre o projeto Condomínio Verde. Quero convidá-los no site do Síndicos Plane, no Diretório Condominial e no site da AMP. Teremos esses 2 vídeos na íntegra e também as instruções de como fazer a inscrição e no local onde tem a inscrição, o regulamento, o formulário e tudo mais para que se participe do Condomínio Verde. Eu sou o Luiz Pardal, do Síndicos Plane, e hoje aqui num papel duplo de também coordenador do Núcleo Condominial da AMP. E é com muita alegria e satisfação que eu vejo nascer esse projeto, fruto de um ano de trabalho de uma comissão que vem se reunindo, que vem participando. Um agradecimento ao engenheiro Maurício, que trouxe toda a expertise e conhecimento dele, ao Dr. Bruno, à doutora Andreia, que trouxeram esse costura fino do regulamento. Muito importante. Ao Christian, à Márcia, ao Felipe, da Agile Condomínios e tantos outros que fazem... Nilson, né? O Nilson, perdão, que é nosso futuro coordenador e também da gestão, mas assim, foi feito a muitas mãos. E eu quero fazer um convite às empresas de nossa região que se unam também. O núcleo tem espaço para os patrocinadores e é uma oportunidade fantástica de associar suas marcas, de também fazerem parte e contribuírem com essa grande iniciativa que vai, como a Márcia falou muitas vezes, deixar uma marca na nossa comunidade e, quem sabe, de todo o Brasil. Porque estamos vivendo essa questão e a gente está saindo na frente só para reforçar o que muitos já vêm fazendo. Aos síndicos também um convite que é muito importante, pensarem de que
Se falta espaço para mostrar o que fazem de diferencial nos seus condomínios, aqui está uma bela vitrine de inscreverem os seus, não um, mas quantos condomínios tiverem, trazê-los para que realmente, ao longo de um ano, façam essa evolução. Deixo uma palavra de incentivo a outras iniciativas como essa do Núcleo Condominial da AMP Blumenau, um agradecimento especial a todos e convido para que participem, estejam conosco nas próximas edições desse podcast e principalmente nos sigam, ajudem a propagar e estejam conosco ao longo desse tempo fantástico que é a gestão condominial do dia a dia e principalmente da vida em condomínio, da vida em coletivo. Obrigado a todos.